Todos de pé, passageiros do comboio suburbano. Se a burguesia tem seu expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o seu comboio suburbano. Dessa vez um episódio muito especial, um tema muito especial e um convidado ainda mais especial ainda. Já vamos apresentá-lo, ele já vai poder fazer sua participação. Antes de mais, informar então que estamos com o nosso time titular, eu, Lucas Faria, na apresentação, João Vilela, Saul Pereira e o nosso convidado que já vai falar conosco. Portanto, vamos falar do 25 de novembro, estamos perto da data, não deixa de ser uma efeméride, e um fato importantíssimo da história de Portugal, nomeadamente do PEC e das consequências do 25 de abril. Antes de iniciar nosso debate, rapidamente, vamos falar então para aqueles que nos estiveram ouvindo através do YouTube, darem like no vídeo e fiquem sempre à vontade para fazer os comentários. Estamos através do e-mail comboiosuburbano.podcast@gmail.com. Estamos no Facebook, Comboio Suburbano, Twitter, Comboio Suburba 1 e estamos também, no seu ouvido, trazendo então debates muito interessantes. Portanto, vamos então apresentar nosso convidado Fred Aleixo, é sócio da casa, dá para dizer assim, já é figura carimbada nas nossas conversas, nas nossas discussões. Salvo engano, é a primeira vez que está aqui conosco no Comboio Suburbano, portanto, é motivo de muita alegria, então, ter um camarada, uma pessoa que a gente já conhece, então, das lutas cotidianas, conosco participando da nossa iniciativa. Portanto, como havia dito, então, nós vamos tratar do 25 de novembro. Para o Fred Aleixo, então, já dar a sua contribuição, ele vai se apresentar, para aqueles que, porventura, não conheçam, vai falar sobre ele, o que ele faz, enfim. E a primeira pergunta que eu já deixo, para a gente fazer a coisa mais concisa, mais direta, então, já que a gente vai falar do 25 de novembro, vamos falar então do estado do desenvolvimento da organização popular, sindicatos, das comissões de moradores, do SUV, Soldados Unidos Venceremos, ou seja, dentro dos atores políticos inseridos no 25 de novembro, que deu o fato político conhecido por ter dado término ao PREC, do período revolucionário em curso, quais que eram então, falar um pouco do contexto, quais que eram os atores envolvidos pelo lado da classe trabalhadora. Bem-vindo, Fred. Fica à vontade, então, para iniciar a sua intervenção. Meu nome é Frederico Aleixo. Há muito tempo que acompanho o comboio suburbano. Tenho vindo a acompanhar muitas das iniciativas e das lutas em que estão envolvidos aqui os camaradas presentes e também julgo que é por aí que me foi endereçado este convite, a que eu acedi com muito gosto. Dizer assim em forma de graça que já sou um assíduo utente dos comboios suburbanos e agora sou também um ouvinte e debatente deste comboio suburbano, que eu acho que traz à discussão temas muito importantes. Em relação à pergunta que o Lucas me fez, eu queria primeiro fazer aqui uma pequena contextualização para depois irmos à identificação daquilo que eram os atores deste processo, de todo o processo, desde o 25 de Abril até ao 25 de Novembro. Este assunto é muito importante porque celebramos o aniversário há dias, também é um acontecimento cujas versões sobre ele são variadas e muitas vezes contraditórias, e julgo que aquilo que é o horizonte de visibilidade sobre este tema depende sempre muito, tanto do ponto de vista da classe, como da nossa militância política, do lado que venceu e do lado que foi derrotado. Para muitos, o 25 de novembro foi uma recuperação dos valores de Abril, e que sem ele a democracia estaria em perigo, estava iminente uma ditadura comunista. Para outros foi uma contra-revolução que visava atingir o PCP e puxar o travão de mão dos avanços revolucionários. Para outros foi só um desfecho inevitável, tendo em conta a correlação de forças. Então, para identificar as forças em presença e que acabaram, por assim dizer, no guiar ou ter um papel importante no desenvolvimento de todo este processo, é preciso, desde já deixando aqui
um aviso que, pelo menos na minha opinião, eu contraponho um bocadinho àquela historiografia tradicional que, de certo modo, exacerba o papel do indivíduo. Gosto de ter uma visão mais holística, mais sistemática daquilo que aconteceu e de olhar mais a classe como sujeito. Mas dizer que o ano de 1975 foi particularmente rico do ponto de vista histórico para Portugal. Aliás, é o Lenin que diz, não é? Que há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem, e estes processos não são novos. O 9 foi um documento subscrito por uma ala do movimento das Forças Armadas, que era personificada por militares como Melo Antunes, José Moraes da Silva, Vasco Lourenço, entre outros, e que se opunham ao documento da Aliança Povo-MFA, que supostamente visava a construção de uma sociedade socialista em Portugal. E esse documento dos 9, na verdade, embora com uma capa de socialismo alternativo, na verdade aquilo que queria era consolidar a democracia representativa e a economia de mercado. A resposta a esse suposto golpe de esquerda, que foi 25 de novembro, acabou por ter o apoio do PS, PSD, CDS, outras forças à direita, forças conservadoras e até reacionárias, e por não dizer, o apoio mesmo internacional. O PCP, que foi uma força muito importante durante todo o processo, como eu já tinha referido, alega que foi uma contra-revolução e cujas forças envolvidas, as forças que supostamente reacionárias, conservadoras, que estavam do lado contrário às conquistas de Abril, fortalecidas por aquilo que foi a Assembleia Constituinte em 25 de Abril de 75, aproveitaram as tensões sociais para romper com essa aliança entre o povo e o movimento das Forças Armadas. Essa ruptura foi, nas próprias palavras de Álvaro Cunhal, e cito, aliás, foi propiciada por essa ruptura foi propiciada por duas razões, e vou citar Álvaro Cunhal, onde intervieram dois fatores que iriam agudizá-lo, desenvolvê-lo e conduzi-lo logicamente até um confronto violento. Um foi a pressão e a influência da direita reacionária, colando-se aos chamados elementos moderados, e outro foi a pressão e a influência dos esquerdistas pseudo-revolucionários colados à esquerda militar. E só aqui nós já temos a identificação de várias forças que estavam presentes. Embora eu queira depois aprofundar um bocadinho mais naquilo que eram as classes e como é que elas estavam representadas nestas forças. O Francisco Martins Rodrigues tem uma visão, eu podia ter escolhido outras versões também sobre a leitura do 25 de Abril e sobre aquilo que era a identificação dos vários atores, mas o Francisco Martins Rodrigues também, eu escolhi o Francisco Martins Rodrigues, que também tem uma leitura muito interessante. Aliás, vou começar até por uma frase dele, que ele diz que o 25 de novembro foi brando porque a contra-revolução não tinha muita energia, mas também porque não havia muita revolução para destruir. E aqui se calhar já vemos aqui uma certa discordância com aquilo que era a versão do PCP. E este processo para o Francisco Martins Rodrigues foi um processo, eu diria quase que inacabado, ou que passou à margem do seu potencial, e daí que a repressão tenha sido branda, e ele inclusive por várias vezes fez questão de salientar, mesmo por exemplo para o desfecho para que o 25 de Abril obtivesse o sucesso que teve e a participação popular que teve, foi muito importante, por exemplo, o peso da luta dos movimentos de libertação em África e depois também a participação do povo. Caso contrário, não saberemos até que tipo de transição para a democracia teríamos tido. Então, muito resumidamente, o processo, o PREC, não é? O processo revolucionário em curso e o seu desfecho acabou por refletir um pouco, na visão do Francisco Martins Rodrigues, um equilíbrio na luta de classes entre o proletariado urbano e rural e a burguesia, que se expressava também na disputa de correntes internas do movimento das Forças Armadas, e ele atribui à impotência da esquerda o facto de nenhuma força representativa do proletariado ter tido a capacidade de liderar este processo com uma linha política independente. Afinal, a pequena burguesia acabou por tomar um pouco a liderança deste movimento popular, sendo que a burguesia, representada pelo PS, PSD, CDS, mais outros movimentos que nós também tivemos no verão quente, movimentos terroristas até como a LP, e com o apoio internacional de americanos e alemães, conseguiu pôr ponto final ao PREC. Eu, por enquanto, vou ficar por aqui, depois vou
espero ter tempo para entrar noutras questões, mas obviamente que à esquerda este problema que o Francisco Martins Rodrigues aponta, de que havia efetivamente uma classe operária, juntamente com os setores da classe trabalhadora, tinham interesse em fazer avançar a revolução iniciada em abril, mas que foi por incapacidade de se organizar e de certa maneira de se descolar de uma esquerda mais representada pelo gonçalvismo ou pelo PCP, que nunca teve verdadeira intenção de rumar a uma revolução proletária. E depois, obviamente, que isso acabou por desaguar no restabelecimento da legalidade democrática e depois em tudo mais que vamos ver mais à frente, desde revisões da Constituição de 76, ao abrandamento das conquistas, ao recuo de algumas, etc. Mas por enquanto fico-me por aqui. Obrigado, Fred. Foi de fato uma contextualização muito, muito bem feita, muito interessante. Bom, agora vamos falar do outro lado, né? Se a gente falou da situação, contexto do campo proletário, ou do campo das classes trabalhadoras, não só no 25 de novembro como no PREC, agora a gente tem que falar também do outro lado, né? O lado contrário, que é da burguesia e das suas frações, das suas diversas representações, né? Então eu vou pedir então para o Vilela falar para a gente então do estado de desenvolvimento da reação dentro desse processo, citando alguns exemplos aqui: a manifestação na Fonte Luminosa, a violência reacionária no norte e também a posição, a influência que a Igreja Católica teve nesse processo, deixando então seu já tradicional e marcante saudação do confinamento. Então, Vilela, por favor, sua parte aí no nosso debate. Bom, saudações do confinamento, como de costume. Muito obrigado ao Fred por ter aceito o nosso convite. É um tipo que nós já conhecemos já conheço o Fred há uma série de anos e já temos conversado com ele várias vezes. Ele é um dos comentadores quase oficiais, não é, das nossas lives, portanto é uma pessoa com quem sempre um prazer podermos debater estes assuntos. Relativamente à questão que me colocas sobre a reação e sobre em que estado estava a reação quando chegamos ao 25 de novembro, é preciso lembrarmos de como é que tudo isto começa logo no dia 25 e, sobretudo, a partir do 1º de maio de 74. No dia 25 as coisas nem sequer estavam mal lançadas. No 25 de abril, dois dos objetivos que, enfim, quisermos ser bonzinhos, não houve meios militar para atacar, se quisermos ser mauzinhos, não houve vontade política de atacar, que foram a sede da PIDE e as prisões onde estavam presos políticos. Eram, enfim, estruturas do regime fascista que tinham ficado de pé e que não tinham sido atacadas pelo movimento das Forças Armadas, que foram atacadas por ninguém menos do que as próprias massas populares. As massas populares foram às prisões tirar os presos e exigir que eles fossem libertados. As massas populares assaltaram a sede da PIDE e pagámos com o sangue de vários elementos do povo termos conseguido livrar-nos dessa estrutura asquerosa de esbirros do fascismo. Mas logo quando chegamos ao 1º de maio temos um discurso que fica para a história do Álvaro Cunhal, em que ele diz algo como isto: aos comunistas não nos anima o espírito de vingança, falando do antigo regime. E nessa medida começa ali a dar-se o tom para qual seria a postura a ter em relação às forças que tinham sobrado do antigo regime e que não tinham desaparecido. Essas forças deveriam ser não necessariamente punidas ou objeto de uma vingança, para usar os termos do Cunhal, mas deveriam, enfim, aceitar a sua derrota às armas do movimento das Forças Armadas e perceber que o jogo tinha virado e que lhes competia aceitar o regime democrático que se queria construir a partir daquele momento. Esta decisão tomada pelo Cunhal, como veremos nos meses seguintes, vai ser rapidamente demonstrada como uma decisão que comporta graves perigos até para o próprio PCP. Não por acaso, como já vimos em outros podcasts, vamos ter tentativas de
de ilegalização do PCP, de ataques contra o PCP, tentativas de fazer regredir as conquistas democráticas, por exemplo, no 28 de setembro, em que o PCP percebe que está em cima da mesa a sua própria legalidade e se mobiliza para impedir o 28 de setembro de acontecer, mas a verdade é que nunca se vai, nem pela mão do PCP, nem pela mão do movimento das Forças Armadas, nem pela mão das outras forças de esquerda, também não vamos estar aqui a condensar todas as responsabilidades no PCP, como se fosse a única organização de esquerda que estava no terreno naquele momento. Havia inúmeras, e nenhuma delas teve condições, ou conseguiu reunir condições, para fazer aquilo que era preciso fazer em relação ao aparelho de Estado fascista, que era. E então, como é que a burguesia vai fazer então esse processo de se reorganizar para poder derrubar o movimento revolucionário que está em curso? A primeira coisa que vai fazer é juntar ao seu redor aquele que era provavelmente o setor social com mais número de pessoas na sociedade portuguesa daquela altura, que é o minifúndio. Vai trazer para o seu lado os pequenos proprietários do norte e do centro, que tinham, enfim, condições de vida de extrema pobreza, mas que, apesar de tudo, eram proprietários. E como eram proprietários, falar-lhes de uma revolução que tinha como objetivo acabar com a propriedade privada era, enfim, colocá-los numa situação que era absolutamente intolerável e, portanto, foi fácil mobilizá-los com o argumento de que é preciso evitar que os comunistas tomem o poder, porque se os comunistas tomam o poder amanhã, eles vão tirar-vos as vossas terras e vão tirar-vos as vossas vaquinhas e as vossas galinhas e os vossos pertences. Ao mesmo tempo, além desta propaganda reacionária, em relação ao que estava e quais eram os planos mirabolantes e diabólicos dos comunistas no sul do país, há aí o peso também da Igreja Católica, não é? Há uma influência muito forte de setores da Igreja Católica, há elementos concretos do clero católico, nomeadamente o Cónigo Melo, que vão ter um papel muito importante na mobilização e na dinamização da luta reacionária, designadamente da luta concreta, no mais concreto sentido do termo, ou seja, dos ataques que se vão começar a fazer em 75 a centros de trabalho, a sedes e a outros espaços que pertenciam ao PCP e que pertenciam ao UDP e que vão já depois do PREC, isso já agora poderia ficar poderemos voltar a pegar neste ponto mais adiante, depois vão ser ainda mais contundentes depois do PREC, quando começarmos a ter efetivamente assassinatos de membros de organizações de extrema-esquerda praticados por organizações que, de acordo com aquilo que tem sido a investigação jornalística até mais recente, não é? Há um livro que saiu há 1 ou 2 anos, Quando o Portugal Ardeu, do Miguel Carvalho, que esclarece com grande grau de pormenor as relações que organizações bombistas de extrema-direita, como o ELP, com o MDLP e outros, tinham com a Igreja Católica naquele momento. E, portanto, aquilo que vai acontecer do lado da reação é precisamente a exploração, primeiro, de um erro estratégico grave da parte da esquerda, de considerar que não se deve ter espírito de vingança para com as forças do fascismo. A esquerda não tem um objetivo, não tem uma intenção e muito menos uma estratégia de reprimir e impedir que as forças fascistas possam reorganizar. Como não tem essa intenção nem essa estratégia, as forças fascistas vão reorganizar-se. E vão reorganizar-se em torno de um movimento popular minifundista no Norte, às costas da Igreja Católica, e vão ter depois como dizia o Fred há pouco, e com razão, uma importante alavanca na sua atuação, que são as eleições para a Assembleia Constituinte. Quando se fazem as eleições de 25 de abril de 75 para a Constituinte, as forças reacionárias, porque o eram, do PS e do PPD têm a esmagadora maioria dos votos, mesmo o CDS, que era uma força mais à direita ainda do processo e que se tinha recusado a assinar o Pacto MFA partidos, o que para aquele momento era já uma demonstração muito grande de oposição ao processo revolucionário que estava a decorrer, mesmo o CDS vai ter uma votação bastante considerável e, portanto, começa a perceber-se, através dos resultados eleitorais, que a influência social desses 3 partidos era muito grande, era consideravelmente superior à influência social do PCP, à influência social do MDP-CDE, à influência social da UDP. Portanto, aí esses partidos tinham uma influência social muito circunscrita no espaço e muito insuficiente para levarem o processo revolucionário até ao fim. De maneira que o que se vai fazer é, escudado
nessa vitória eleitoral, um processo de atacar qualquer foco de radicalização da revolução e atacar mesmo, atacar com força. De modo que, e com isto termino numa frase, temos uma esquerda que não quer partir para a liquidação da estrutura de Estado fascista quando ela está fragilizada e, portanto, temos uma estrutura de Estado fascista que se reorganiza e que parte para o ataque, ganhando no 25 de novembro. Obrigado, Vilela. Mas já abusando da tua posição, teu lugar de fala enquanto historiador, já que a gente então já fez o contexto tanto das forças, vamos dizer, da esquerda pelo lado das classes trabalhadoras e pelo lado da direita das forças reacionárias, da burguesia ou atuando em favor dela, vamos falar então, eu sei que é um tópico bem complicado, tem muitas versões contraditórias, já a gente vai ter a contribuição do Saul que está só esperando para contribuir com o nosso debate, mas enfim, na divisão aqui da nossa, enfim, do nosso episódio, então já pedi para tu então já engatar e falar, engatar do português do Brasil, né? Ficou meio estranho, enfim. Para já seguir então no pique e falar então do 25 de novembro de 75 em si, do dia e do que de fato teria acontecido. Eu sei que é complicado, além das versões contraditórias. É um fato, é um acontecimento histórico muito relevante. A gente poderia aqui ficar horas falando do 25 de novembro e não chegar a grandes conclusões, mas para você então, para nossa audiência então, a gente tem um pouco mais de acúmulo histórico sobre o que aconteceu naquele dia. Por favor, Vilela. Tentando dizer muito em pouco tempo, o que é sempre difícil, basicamente a partir do verão de 75 começa a haver uma aceleração do processo revolucionário, não é? A partir creio que é em agosto, ou julho ou em agosto, que se cria o 5º governo revolucionário, o 5º governo provisório do Vasconcelos, que é um governo que praticamente só tem elementos do PCP e depois tem também elementos do MDP-CDE, mas é um governo do qual estão ausentes os elementos do PS, os elementos do PPD, que tinham feito parte de governos provisórios anteriores. E começa a ideia de que é preciso avançar então no processo revolucionário rumo ao socialismo, sob a direção do Vasconcelos. É nessa altura que creio que surge aquela música famosa do Força, Força, Companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. E nessa altura então vai surgir uma organização de base, não é? Que deveria ser uma espécie de base político-social, não é? Desse mesmo governo Vasconcelos e desse avanço do processo revolucionário, que era a FUP, a Frente de Unidade Popular. Essa organização agrupa uma série de organizações de esquerda, da chamada esquerda gonçalvista, e num primeiro momento agrupa também o PCP. Quando agrupa o PCP, começa a surgir da parte do PS, que o PCP considerou durante todo o processo revolucionário que era uma organização indispensável à concretização das tarefas da Revolução Democrática e Nacional. Explicando muito rapidamente, o PC considerava que na sequência do 25 de Abril devia haver uma revolução democrática, porque era preciso consolidar as conquistas democráticas e depois sim avançar-se para o socialismo, e de maneira a consolidar essas conquistas democráticas era necessária a participação da pequena burguesia e até de setores da média burguesia, e esses setores eram representados pelo PS. Ora, a existência de um governo provisório sem ministros do PS, a criação de uma organização política de base proletária que faz comícios na Amadora, que era um centro industrial, em Almada, que era outro centro industrial, da qual o PS não está presente, começa a ser considerada pela direção do PCP como o hipotecar do apoio do PS ao processo revolucionário, e isso poderia levar, de acordo com a interpretação que o PC fazia daquele processo histórico, à derrota do processo revolucionário, porque, e cito, se estava a seguir uma deriva sectária ou obreirista por parte do Vasconcelos. Assim sendo, o PC vai abrir portas a que o Vasconcelos saia do 5º governo e suceda ao 5º governo 6º, que é o governo do Almirante Pinheiro de Azevedo, uma figura, enfim, mais ou menos caricatural da nossa história, um postal ilustrado, para falar bem e depressa, e quando esse 5º governo, esse 6º governo toma posse, começam a surgir vários atos, não é, de resistência e de, enfim, falando também bem e depressa, a reação começa a tomar freio nos dentes assim que se apercebe que deixou de haver o governo do Vasconcelos, que deixou de haver unidade do MFA, porque ela também desaparece nessa altura, e há de facto uma confusão geral entre oficiais que querem ir para a esquerda, oficiais que querem ir para a direita, e então a direita percebe, é esta a hora em que nós podemos avançar, é esta a hora em que nós podemos assaltar o poder. Para o fazer, há uma série de coisas que acontecem
acontecem sucessivamente. Há uma série de PIDs que conseguem fugir, estavam presos na cadeia de Alcoentre e conseguem fugir. Há uma série de mobilizações populares, um pouco por todo o país, como eu dizia há pouco, de assaltos a sedes do PC, de assaltos a sedes do UDP. O Mário Soares convoca uma manifestação imensa para a Fonte Luminosa, ali em Lisboa, na Alameda, para a qual acorrem todos os partidos que os possam passar pela cabeça. Acorre o Partido Socialista, o PPD, o CDS, o próprio MRPP vai a essa manifestação, o ELP vai a essa manifestação, o Patriarcado de Lisboa apela à participação nessa manifestação. Portanto, há ali um empurrar do processo nos meses a seguir à queda do quinto governo. E, como é evidente, tudo isto vai começar a criar reações do lado da esquerda e concretamente da esquerda militar. Com uma das reações que vai ter é, de facto, o surgimento do chamado grupo do COPCON, que é um grupo que está contra o grupo dos 9 e que tem como objetivo expresso, posto num papelinho, avançar na direção de uma revolução socialista. Assim que esse grupo do COPCON se forma, o comandante do COPCON, o Hotel Saraiva de Carvalho, é retirado de funções e, enfim, com o objetivo de o anular, porque se considerava, e isso era verdade, que o Hotel era, na esquerda militar, o oficial que tinha mais prestígio e mais capacidade de fazer moça se decidisse fazer um contragolpe àquela investida da direita. Quando o Hotel é retirado do poder, aqui os acontecimentos começam a ficar um pouco mais, mais difíceis de ler. Aquilo que acontece é que há uma mobilização dos paraquedistas que saem à rua exigindo a reinstauração, não é? Que se devolva o lugar do comandante do COPCON ao Hotel Saraiva de Carvalho, saem à rua numa ação para exigir isso, e há uma resposta militar dos comandos, dirigidos no quartel pelo Ramalho Vianes, que foi a ser Presidente da República, e na rua pelo Jaime Neves, e essa resposta dos comandos vai permitir então tomar conta da cidade de Lisboa, instaurar o estado de emergência na cidade de Lisboa e derrotar a sublevação dos paraquedistas. Nesse sentido, aquilo que acontece no 25 de novembro é a derrota definitiva da esquerda militar. Fica demonstrado que o poder, as forças que estavam em posições, como o Fred dizia há bocado, de defesa da democracia representativa, tinham condições para tirar o grande dirigente militar da esquerda militar do seu posto e tinham condições para que isso acontecesse sem que ninguém lhes pudesse responder à letra, não é? Nesse contexto, havia ainda uma possibilidade da revolução não desaparecer por completo e não ser totalmente derrotada, que era haver a mobilização popular feita pelas forças de esquerda no sentido de trazer para a rua a sua militância e mesmo de dizer à sua militância, que em alguns casos foi espontaneamente e sem orientações dos partidos para o fazer, bater às portas dos quartéis e dizer estão a atacar a revolução, queremos defendê-la com armas. E teria sido possível, imagino, partir-se para essa confrontação naquele momento, mas há de pôr, do ponto de vista das organizações de esquerda, a ideia de que se tem avançado nessa direção, se tinha feito conflagrar uma guerra civil em Portugal, isso seria uma situação completamente, inaceitável. Seria uma situação que eles consideravam que seria de derrota óbvia e imediata. Portanto, decidiram, diante daquele ataque por parte dos comandos, não participar da luta, não reagir ao ataque dos comandos e aceitar, portanto, em boa ordem, o estabelecimento de uma democracia burguesa em Portugal. A única coisa que foi feita foi, no fundo, uma série de reuniões que creio que decorreram na Embaixada da Checoslováquia entre o Álvaro Cunhal e o Melo Antunes para garantir que não havia legalização dos partidos de esquerda, em concreto do PCP, e na noite do 25 de novembro o Melo Antunes tira um bocado o doce da boca dos fascistas que pensavam que o 25 de novembro significaria a legalização do PC, quando diz que o PC era um partido indispensável para a democracia portuguesa. Obrigado, Vilela. Fred, tem alguma questão mais que queira acrescentar nesse nosso tópico sobre o dia efetivamente do 25 de novembro de 75? Sim, vou tentar não chover no molhado. De facto, é difícil, depois de toda esta descrição exaustiva do João, mas eu ainda assim gostaria de acrescentar aqui alguns tópicos. O primeiro tem a ver com o contexto internacional também, que é muito importante. Nós estamos a falar, para já estamos a falar de um contexto em que 2 anos antes tínhamos tido o golpe de Estado no Chile, não é? Tínhamos tido o golpe de Estado no Chile, que depois Salvador Allende e levou Pinochet, que a terra lhe seja pesada, ao poder. E vivíamos também nesse cenário internacional que era marcado pela bipolaridade, não é?
vivíamos ainda sob a doutrina estabelecida entre as duas potências de coexistência pacífica, não é? E então, ainda que houvesse a preocupação tanto dos Estados Unidos como de outras potências europeias em relação ao futuro de Portugal e da radicalização do processo, a verdade é que também, e isto tem que ser dito, não se pode dizer que em algum momento Moscovo, a União Soviética, tenha tido um papel preponderante naquele processo. Não me parece. Aliás, corrijam-me se estiver errado, acho que, por exemplo, nunca esteve em questão ou nunca estivemos perto de sair da NATO, por exemplo. Por outro lado, também dizer que para os acontecimentos do 25 de novembro houve um conjunto de iniciativas, de protestos, de lutas populares que também, de certo modo, incentivaram a que a burguesia e as suas forças respondessem, não é? Ou seja, tudo muito bem, temos aqui um conjunto de atores importantes, como o PCP, o gonçalvismo, o Otelo, a esquerda militar em geral, mas também é preciso dizer que tivemos situações de controle operário, comissões de moradores, organizações de base proletária que tiveram um papel muito ativo e que de certo modo até levaram a que muitas vezes o próprio PCP e até o próprio gonçalvismo tentassem de certa maneira, eu diria, amenizar um pouco o clima tenso, principalmente no verão quente. Mas só assim, a título de lembrança, ou só dizer aqui, por exemplo, o Grupo de Trabalhadores da SACOR, a Comissão de Trabalhadores da Lisnave, podia também falar da EFASEC, enfim, a Comissão de Trabalhadores da Cintura Industrial de Lisboa. Lembrar, por exemplo, que no dia 11 de novembro, já estávamos em novembro, durante o 6º governo provisório liderado pelo Almirante Pinheiro de Azevedo, nós temos a manifestação de trabalhadores da construção civil que cerca a Assembleia Constituinte a exigir aumentos salariais. Episódio esse que ficou marcado pela célebre frase do Pinheiro de Azevedo, que ele diz: é uma chatice, não gosto de ser sequestrado, é uma chatice. E tivemos ainda também outros episódios, desde o 25 de abril até o 25 de novembro, vários episódios onde se demonstrava que não era por falta de vontade da classe operária e de outros setores da classe trabalhadora que o processo não foi mais adiante. Talvez aquilo que tenha faltado foi precisamente que essas classes que estavam realmente, que pretendiam realmente dar um outro rumo, que não aquele que foi depois conseguido com o 25 de novembro, não conseguiram criar um instrumento ou uma organização, um partido que representasse essa vanguarda, e portanto foi por incapacidade mesmo, e todas aquelas organizações que existiram não tiveram a capacidade de assumir esse papel. Obrigado, Fred. Bom, vamos passar então a palavra finalmente para o Saul. A gente vai começar então a falar das consequências, o pós 25 de novembro, né? E durante um tempo há versões, né, há debates de que houve um certo medo de que houvesse uma guerra civil, se por parte tanto da esquerda militar quanto do PCP, enfim, da esquerda, houvesse algum tipo de resposta, né, a essa consolidação do regime democrático liberal burguês. Saul, já deixando as saudações, então, o que você tem a falar então sobre esse aspecto do pós-25 de novembro? Para começar, e atendendo à minha necessidade aqui de se elencar questões que são atuais hoje, quando se diz que houve um medo da guerra civil, fala-se da guerra civil no território metropolitano português, porque guerra dentro do que era oficialmente ainda o mesmo país já existia há alguns anos, que era a guerra colonial. Portanto, os movimentos de libertação estavam a fazer pela força das armas, a resistência ao colonialismo e ao fascismo,
e é dessa resistência, dessa sublevação que surge o 25 de Abril. Portanto, quando se fala de um medo da guerra civil, vamos ser claros, fala-se do medo de haver guerra civil para os portugueses brancos da metrópole, porque para a população colonial essa guerra civil já existia, já tinha existido e muitos já tinham morrido no seu contexto, a tentar libertar-se do jugo colonial português e isto por palavras dos próprios líderes coloniais, a procurar ajudar dos próprios líderes anticolonialistas, eles próprios diziam que o seu objetivo era também libertar o povo português, o povo da metrópole portuguesa, do jugo do fascismo, que eles, talvez ingenuamente, se formos agora a análises mais de divisão internacional do trabalho e de que todo português da metrópole beneficiava de alguma maneira da colonização, mas talvez ingenuamente muitos dos líderes anticoloniais apontavam o povo português da metrópole, pelo menos o proletariado português da metrópole, como vítima do mesmo sistema que os vitimizava a eles como colonizadores. Pronto, isto só para pôr aqui o ponto de que quando se fala do medo da guerra civil, há que pôr aqui um ponto num i, que é quase um ponto de racismo, que é o medo da guerra civil chegar então à população branca portuguesa da metrópole. Depois, há efetivamente esse medo, e é esse medo que permite que toda a movimentação desde o 25 de Abril até ao 25 de Novembro seja uma longa guerra de posições, longa por comparação, até que não haja até que o primeiro tiro não seja disparado, e quando, por essa guerra de posições, pelo estabelecimento da correlação de forças, se percebe que as forças capitalistas da pequena burguesia, a alta burguesia e as potências estrangeiras que as apoiavam tinham ganho a vantagem, a capitulação negociada é quase imediata, exatamente por se achar que, percebendo-se que era essa a correlação de forças na altura, não valia sequer a pena partir para o teste dessa correlação de forças. E então é uma espécie o 25 de Novembro é uma espécie de fim de uma guerra virtual, de uma guerra que nunca aconteceu, entre as forças reacionárias e as forças proletárias que se criam revolucionárias dentro do território metropolitano português. Portanto, esse confronto é sempre, quando existe, é sempre a um nível de baixa intensidade e quase sempre é por parte da direita que ele existe. Portanto, as bombas, os atentados, os assassinatos são quase sempre perpetrados pelas forças de direita. Depois do 25 de Novembro, a consequência direta é exatamente, como já vem sendo referido, a consolidação do regime português como uma democracia liberal de tipo burguês, a preparação do que seria o fim ainda dos elementos revolucionários que ainda estavam associados ao exercício do poder, nomeadamente o Conselho da Revolução, e a completa anulação de alguma tentativa de resistência armada ainda à consolidação do capitalismo em Portugal. Essa tentativa existe então mais tarde, sob a forma do que vem a ser as FP25, que entre a falta de apoio popular e erros estratégicos que se possam apontar a esse grupo, acaba por nunca conseguir fazer uma real sublevação, uma real subversão dentro de sequer uma parte do território, ou sequer colocar de alguma maneira, com medo ou em sentido, as forças mais reacionárias do aparelho de Estado português. Portanto, eles são liquidados depois de algum tempo de ação, sem que a sua ação, pelo menos a meu ver, tenha representado alguma vitória política para o proletariado. Se alguém estou disposto a que me atirem à cara se eu estiver errado, mas é
essa a minha visão. E nesse contexto, então, falando então do pós-25 de novembro, temos mais tarde então a dissolução do Conselho da Revolução e progressivamente começa a ser preparada a entrada de Portugal na União Europeia, que, quando isso acontece, então se estabelece que Portugal já não tinha colocado em causa a sua posição na NATO, e o que estabelecia que geopoliticamente e militarmente Portugal estaria sempre dentro do bloco ocidental. Se dúvidas houvesse não havendo dúvidas neste campo, se dúvidas houvesse quanto ao estaria a desenvolver daí para a frente na União Europeia, e então a partir daí é global e neste caso inserido num dos blocos centrais do que é o capitalismo ocidental. E nesse contexto então que vemos, em termos do que poderia ter sido um avanço revolucionário ou um avanço mais progressista do que era o processo político português, esse avanço para no 25 de novembro e sistematicamente e progressivamente, bocadinho a bocadinho, vai sendo eliminado, e ainda hoje existe da parte da direita as tentativas de eliminar mais bocadinhos que ainda possam ter sobrado desse processo. Só para terminar, o 25 de novembro acaba por ser uma efeméride extremamente anacrónica, num sentido, é o único dia em que a direita admite que Portugal é uma democracia liberal capitalista. Em todo o resto do ano, 364 ou 5, conforme os bissextos, dias do ano, a direita, a ala mais à direita do PSD, o CDS e agora a Iniciativa Liberal e o Chega, continuam a dizer que Portugal é um inferno socialista, uma ditadura socialista, em que é impossível o capitalismo existir e alguém ser capitalista ao fazer negócios. No dia 25 de novembro, vêm então dar as suas grandes loas ao dia em que se garantiu que Portugal seria, nas palavras deles, uma democracia, nas palavras interpretadas como deve ser, uma democracia liberal burguesa. E, portanto, fica aqui chega a ser estranho interpretar esta dicotomia, não se percebe bem onde é que cai então o regime português, se nessa tal ditadura socialista que eles estão sempre a falar, ou se nessa democracia liberal que eles sistematicamente elogiam nesta data em específico. Obrigado, Saulo. Esse final da fala do Saulo me lembrou a gente vai falar mais disso, mas me lembrou um dia desse, um post de um camarada, eu não vou falar o nome dele, ele tá aqui, mas eu não vou falar o nome dele, e aí acho que era um post, alguma coisa sobre a Venezuela, e aí alguém do bloco de esquerda foi lá e falou: mas você apoia o regime venezuelano? Ou era da Coreia do Norte? Acho que era da Coreia do Norte. Você apoia o regime da Coreia do Norte? Eu perguntei para ele: você apoia o regime português? Ele falou: lógico que é um regime democrático e tal. Eu falei: tá, está tudo dito ali, né? Enfim, vamos falar disso já. Pergunta então fica agora pro Fred Aleixo, nosso convidado, então, para falar então como que foi o papel da esquerda e de qual esquerda nesse recuo aí pós 25 de novembro. Qual esquerda que recuou, qual esquerda que negociou e quais foram os termos, enfim, como que a esquerda então parlamentar e a não parlamentar então se posicionou aí referente a o 25 de novembro. Por favor, Fred. Muito bem. De facto, o Saúl já tocou aí em alguns pontos importantes. Eu diria que a partir do 25 de novembro, não é? Do restabelecimento da normalidade na ótica dos vencedores, da democracia liberal, de tudo isso. Aquilo que nós vimos é que acabou por acontecer, acabou o desenlace, por assim dizer, do 25 de novembro, para alguma da esquerda envolvida, acabou por ser o ideal, não é? Porque foi para, por exemplo, grupos como a esquerda militar ou o PCP, que tinham receio ou
ou sentiam a ameaça do fascismo, acabavam sempre por apresentar uma via média quase aristotélica, né, entre o fascismo e a ditadura do proletariado, e em parte foi isso que acabámos por ter, não é? Nesse aspecto até acho que conseguiram o seu objetivo, que era tentar manter este equilíbrio. Que depois, obviamente, com o próprio desenvolvimento do processo capitalista, até a nível internacional, com a financiarização da economia, com a ascensão ideológica do neoliberalismo, com o consenso de Washington, com o aprofundamento do processo de integração europeu, que envolvia também a política monetária e tudo mais, o euro. Tudo isso obviamente que foi tudo propiciado e aprofundado após o 25 de novembro, porque basicamente a esquerda, após o golpe, capitulou. Parte desse acordo foi precisamente a não ilegalização do PCP. É preciso dizer que depois de 25 de novembro, no rescaldo do 25 de novembro, havia quem tivesse efetivo interesse em que PCP e até outras figuras ligadas à esquerda e à extrema esquerda, como eles diziam, fossem liquidadas. Há relatos disso. Por exemplo, o Jaime Neves era um dos entusiastas dessa opção, era mesmo a cortar pela raiz todos os problemas que ele achava que eram causados por essas forças. E depois disso, portanto, houve como que uma demonstração de força da burguesia. A esquerda recuou, como a classe operária e outros setores da classe trabalhadora não estavam organizados, ou pelo menos com a força suficiente para disputar, também acabaram por acompanhar esse recuo. Tivemos constantes revisões constitucionais que quase diluíram aquilo que era o conteúdo ainda revolucionário e progressista da nossa Constituição, quase que já só sobra o preâmbulo, e portanto tudo aquilo que nós assistimos basicamente foi Portugal a aderir àquilo que é a divisão internacional do trabalho, conforme está. Tornou-se uma potência semi-periférica ou periférica da Europa, e muitas das conquistas que foram alcançadas acabaram por ser destruídas. Outras foram, o seu impacto foi também diminuído. Já nem vou falar de toda a questão do controle operário, das comissões de trabalhadores que em grande parte perderam a sua importância e hoje, inclusive hoje, com muita pena, desapareceram ou são apenas fantasmas de si mesmas. E portanto, não sei se me estou aqui a esquecer de algum ponto importante, mas tivemos basicamente, e aqui temos que reconhecer, que aquilo que foi iniciado no 25 de Abril e que culminou no 25 de Novembro, traduziu-se numa enorme derrota para quem queria um outro desfecho, um desfecho que se manifestasse numa revolução proletária, não é? E pronto, estava aqui a tentar me lembrar de mais algum ponto importante, mas julgo que o Saúl também já deu aqui várias informações relevantes. Basicamente, nós andamos ainda à procura de refazer o trabalho que foi destruído nesse período, de elevar a consciência, de tentar desmistificar aquilo que é o pacto social feito após essa data, em que basicamente
parece que de certa maneira trouxe o refluxo da luta da classe trabalhadora e portanto é nesse ponto que nós estamos. Condições, mesmo quando as condições objetivas parecem estar a amadurecer, dado todo este contexto, parece que ainda há um trabalho enorme a fazer do ponto de vista das condições subjetivas. Obrigado, Fred. Vilela, nomeadamente até 1982 houve um processo muito agudo de destruição, acho que dá para usar esse termo, o desmantelamento das conquistas da Revolução. Pode falar um pouco desse processo, por favor? A palavra destruição é a mais adequada de todas. Aliás, não haveria outra que fosse tão certa como essa. O que se vai passar a seguir ao 25 de novembro, o que é muito interessante, porque nós temos uma direita que nos diz sistematicamente os excessos de 75, os excessos do PREC, que nos fala daquele ano como se nós tivéssemos tido, sei lá eu, um período de jacobinismo em que andaram a cortar a cabeça aos burgueses na rua, em que parece que estamos a falar de um processo que foi de enorme radicalidade, e na realidade não foi, quer dizer, a verdade é essa, não houve, quando a gente se lembra daquela frase do Otelo a dizer se eu sabia o que sei hoje tinha levado os burgueses todos para o campo pequeno, isso não aconteceu nem nada de parecido, portanto aquilo que nós tivemos foram de facto processos de ocupação de fábricas, processos de ocupação de terras, processos de ocupação de casas abandonadas ou de terrenos onde se construíram casas populares, as tais casas decentes de que se falava na altura, mas esse processo não é de nenhuma forma um processo violento, ou pelo menos não é um processo que se pareça em nada com a violência de que se revestiu e de que ninguém fala, o desmantelamento do ano e pouco de PREC que nós tivemos. Se nós pensarmos no que foi, como eu dizia há pouco, a violência bombista de 76, as mortes mesmo de militantes de esquerda com bombas do ELP e do MDLP, se nós pensarmos no que foi o processo já no final dos anos 70 de desmantelamento da reforma agrária no Alentejo, onde também houve mortes, onde também houve violências de toda a ordem, onde houve cidades onde foi colocado praticamente o estado de sítio, como Campo Maior, creio recordar, onde houve quase uma ocupação militar, onde se recorreu a arsenal do exército para reprimir os camponeses, onde houve helicópteros a sobrevoar herdades em atitudes provocatórias, onde houve peças militares, onde houve chaimites e tanques nos campos do Alentejo a tentar meter medo também aos camponeses. Quer dizer, isso sim foi um processo de uma imensa violência e só com essa violência de resto é que se conseguiu partir de vez a reforma agrária do Alentejo e restabelecer, ou melhor, nem sequer se restabeleceu nada. No fundo, aquilo que aconteceu no Alentejo a partir de então foi uma destruição completa e acabada da economia agrícola que havia ali. Houve da parte da burguesia uma atitude inacreditável que foi preferir ficar com uma zona do país que até então tinha alguma relevância económica por causa da agricultura, transformada numa região do país que é extraordinariamente deprimida, pobre e onde praticamente extremamente envelhecida, qualquer jovem que nasce ali a primeiro de absurdo, do que permitir que continuasse a haver ali o processo da reforma agrária. A permanência, as que tomaram nesse sentido, foram de desmantelamento da indústria. Aqui entramos numa coisa que o Saúl dizia há pouco, que é o papel da entrada da União Europeia, para a União Europeia na liquidação das conquistas revolucionárias. De facto, entrar para a União Europeia, nos termos ainda por cima em que se entra para a União Europeia, é extremamente útil também para liquidar a capacidade de organização e de mobilização dos trabalhadores, porque como já vimos em outros podcasts, aquilo que garantia aos trabalhadores a capacidade de se organizarem era o facto de se poderem organizar no local de trabalho. Havia a célula de empresa, havia a comissão de trabalhadores, havia uma série de órgãos de natureza sindical ou partidária que eram a base a partir da qual os trabalhadores se podiam organizar para resistir e para combater o capitalismo. A partir do momento em que se entra para uma organização que tem como exigência a liquidação do parque industrial, tem como exigência o garrote da capacidade produtiva na agricultura, na mineração, etc., aquilo a que nós vamos assistir é uma série de trabalhadores que não têm um local de trabalho onde se encontrar todos os dias e que, portanto, estão materialmente impedidos de continuar a fazer a sua organização e de continuar a ter capacidade de combate e de luta. Portanto, essa é uma outra consequência do desmantelamento das conquistas do 25 de Abril e é uma consequência direta do 25 de Novembro. Há também, como
também já foi dito aqui pelo Fred, há uma investida ao nível da Constituição, que vai ser feita em várias circunstâncias. Naturalmente, e isto é um ponto que é preciso sublinhar bem, a Constituição, mesmo a Constituição saída de 76, que tinha uma série de concessões do ponto de vista verbal às conquistas revolucionárias, nunca impediu, porque é um documento jurídico, e os documentos jurídicos valem aquilo que os aparelhos de Estado estiverem dispostos a fazer para os fazer cumprir. A Constituição de 76 foi aprovada no dia do assassinato do Padre Max. No mesmo dia, não é que podia ter sido no dia anterior, não, foi no mesmo dia em que se está a aprovar em Lisboa a Constituição de 76, está-se alguns em Trás-os-Montes, se a memória não me falha, a matar um militante da UDP com uma bomba do MDLP. Portanto, a Constituição também deve ser caldeada como elemento de defesa e como grande barreira que pode impedir os avanços da reação. Se o aparelho de Estado quiser que seja, se o aparelho de Estado não estiver para aí virado, a Constituição não é defesa nenhuma. Mas mesmo assim, na possibilidade remota que seja de alguém um dia pegar no texto de 76 e o levar a sério, a verdade é que a reação também não quis correr esse risco. E de facto, logo em 82 faz uma revisão profundíssima da Constituição, em que retira uma série de conquistas que já lá estavam, e ao longo do século XX, e até à última, que penso que foi em 2006, que foi feita, há uma quantidade enorme de alterações que vão sendo feitas, todas no sentido de esvaziar a Constituição dos seus elementos mais progressistas. E, portanto, é isto. São estas as consequências do 25 de novembro. Num primeiro momento, uma enorme violência contra a organização popular e contra as conquistas populares, em concreto contra a reforma agrária. Depois, a tentativa, através de alianças internacionais, de consolidar um modo de organização da economia que impedisse os trabalhadores de se organizarem. Isso vai ser feito com a União Europeia, e já tinha começado antes, com as duas intervenções do FMI, em 77 e em 83, onde, enfim, a pretexto de estarem a cumprir planos de austeridade do FMI, se vão liquidar uma série de setores económicos, se vai introduzir o contrato a prazo. Nós hoje, a precariedade está na ordem do dia. A precariedade é uma das consequências também do 25 de novembro, quer dizer, porque há o 25 de novembro que depois se chama FMI em 77, e é em 77 que o contrato a prazo passa a existir na economia portuguesa. E depois, quando chegarmos a 83, à segunda intervenção do FMI, nós passamos pela primeira vez a barreira psicológica dos 100 mil desempregados, e desde então passa a ser visto como uma coisa banal, passa a ser elemento estrutural da economia portuguesa que haja um número considerável de desempregados, coisa que não se via há muito tempo. Nunca se tinha tido números de desemprego dessa ordem, e passa a haver números de desemprego dessa ordem porque eles eram importantes para também impedir a força do movimento popular. Como sabemos, o exército industrial de reserva do que são os desempregados existe, entre outras coisas, porque ele cumpre uma função política. Ele cumpre a função de fazer com que os trabalhadores que estão empregados não levantam muitas ondas, porque sabem que estão não sei quantas pessoas lá fora à espera do local de trabalho deles. Nessa medida, e terminando a minha resposta, as consequências do 25 de novembro são de facto uma investida reacionária concertada, que dura muitos anos e que ainda hoje está em curso. Portanto, nós ainda estamos sob o regime do 25 de novembro e a sofrer todas as consequências de termos perdido naquele momento. Obrigado, Vilela. Acabou já adiantando um pouco, então, a última pergunta, que será para os participantes. Vou começar, então, pelo Saul, então, pedir para responder essa última pergunta, já deixar, então, as considerações finais e, eventualmente, alguma dica cultural. Tanto, Saul, nós hoje, em Portugal, vivemos sobre o regime do 25 de abril ou vivemos sobre o regime do 25 de novembro? Obviamente que vivemos no regime do 25 de novembro, e não só no regime do 25 de novembro, como no regime das revisões da Constituição sucessivas e não da Constituição como ela originalmente foi escrita, ainda que, como o Vilela já aqui referiu, a Constituição é sempre um documento que tem a força que o aparelho de Estado lhe quiser dar e que as pessoas que têm espingardas quiserem respeitar, e portanto, a partir do momento em que o aparelho de Estado fascista não foi desmantelado e que a forma como as Forças Armadas e a Polícia se organizavam em Portugal não foi também ela desmantelada ou pelo menos seriamente reorganizada em Portugal, haver um documento escrito mais para um lado ou mais para o outro tem a influência que tem ao nível
na minha opinião, do acordo tácito que as massas pequeno-burguesas têm com o regime que existe. Mais do que isso, a influência é pouco mais do que essa. Portanto, o regime em que vivemos é sim o regime do 25 de novembro, e até mais que isso, é o regime das sucessivas revisões da Constituição, da entrada na União Europeia e, dentro da entrada da União Europeia, dos sucessivos tratados da União Europeia que vão sucessivamente colocando Portugal nesta posição de país semi-periférico de um bloco central do capitalismo ocidental, que não tem uma política própria em termos industriais, em termos económicos e atualmente em termos monetários. Já continua a ter ligeiramente em termos de política externa e mesmo assim cada vez menos, e de resto a União Europeia define aquilo que acontece em Portugal. E se formos a analisar até outros países que passaram por processos semelhantes ao português, a única razão pela qual Portugal não passa por uma sucessão de golpes de Estado, como é o caso da Coreia do Sul, ou como é o caso mesmo do Brasil, e golpes de Estado, ou pelo menos de transições, ainda que pacíficas, atípicas, em termos de uma democracia liberal. E se há uma razão para Portugal não passar por essa sucessão a partir dos anos 80, é o facto de Portugal estar na União Europeia. Portanto, a União Europeia define a política como a grande política, como ela tem que acontecer a nível de Portugal, e para a política, para a Assembleia da República, os presidentes que são sucessivamente eleitos, sobra uma gestão de regime extremamente limitada, que vai sendo feita umas vezes mais para um capitalismo distributivo, outras vezes menos, e chama-se isso a disputa esquerda-direita que existe dentro da política portuguesa, e até chegarmos ao que temos hoje, que foi o início e fim do processo da geringonça, em que a entrada de dois partidos ditos de extrema esquerda num entendimento governativo não altera de maneira nenhuma a tal grande política em termos daquilo que é a política em Portugal. Portanto, as alterações que aconteceram foram mínimas, de tendência dentro da gestão da política interna portuguesa, política externa, presença de Portugal na NATO, política de Portugal em relação à União Europeia, toda ela se manteve como sempre foi pelos acordos de regime de há muitos anos para continuarem. Notas finais são mesmo estas. É este o regime que temos, basicamente. Este é o regime em que vivemos atualmente. O regime português é uma democracia liberal burguesa, e os partidos que existem, o partido mais à esquerda que existe em Portugal é um partido social-democrata com suporte sindical, que é o PCP. O PCC seria outro também, também com outras caracterizações. O PCP, o Bloco de Esquerda, no seu social-liberalismo, social-democracia, sem suporte sindical, e o PS que negocia entre o social-liberalismo e o neoliberalismo, e a partir daí tudo à direita, tudo é mato, basicamente. Temos o neoliberalismo puro e duro, o conservadorismo, e agora a se reafirmar cada vez mais um reacionarismo explícito. Podemos, em alguns contextos, chamar-lhe fascismo ou saudosismo fascista, pelo menos, que tenta fazer que não satisfeito com a vitória política da direita a nível aos níveis que ela existe, quer então ainda mais a nível de tudo que é simbólico e de tudo o resto, fazer o país recuar ainda mais nessa questão, não só no simbólico, também no económico, fazer ainda mais esse recuo, e também depois nas questões, em todas as questões de costumes e
e até das questões raciais em Portugal, que esses partidos querem levar ainda mais para o campo do negacionismo, do regresso do uso ao tropicalismo e de todas essas e todos esses fantasmas, literalmente. Quanto a dicas culturais, eu acho que não é demais recomendar ler O Abril Traído. Acho que toda a gente, de todos os textos que se possa ler, que são uma alternativa à interpretação histórica atual do processo do PREC, é um texto curto, é um texto explícito e faz-nos refletir muito sobre... É algo que faz-nos refletir sobre coisas que muitas vezes pensamos que só hoje é que são assim, ou que só hoje é que são pensadas assim, e lendo aquele texto e atualizando um pouco com algumas questões da divisão internacional do trabalho, da importância do minifúndio no norte de Portugal e a importância do processo colonial, desenha-se todo um processo completamente diferente daquele que nos é vendido ao nível do que é o PREC e ao nível do que foi o início e o fim do PREC em Portugal. Obrigado, Saul. Vilela, acho que já respondeu a pergunta. De qualquer forma, então, fica aí espaço então, para as suas últimas considerações e também, caso tenha dicas culturais e observações nesse sentido. A única coisa que tenho a acrescentar, o Saul já disse praticamente tudo, é agradecer ao Fred por ter aceito o nosso convite, foi um gosto discutir com ele. Relativamente a dicas culturais, também reforçar o pedido de que leiam O Abril Traído, porque de facto é, também quanto a mim, o melhor relato que para aí anda, relativamente ao que foi o período revolucionário e ao que foi o 25 de novembro. Nós já discutimos este texto no nosso grupo de estudos e já agora faço também publicidade ao grupo de estudos. Nós temos um grupo de estudos do Comboio Suburbano. Se quiserem saber mais sobre ele, mandem-nos um e-mail e será um prazer falar convosco. Obrigado, Vilela. Fred, então, agradecendo novamente a tua participação. Fica para ti, então, novamente a pergunta, né? Se vivemos sobre o regime de abril inaugurado no 25 de abril ou o regime inaugurado no 25 de novembro. Também considerações finais e, caso tenha, também dicas culturais. Por favor, Fred. Obrigado, Lucas. Tendo em conta que olhando para aquilo que é a realidade portuguesa nos tempos que correm, em que verificamos números de desemprego muito significativos, como o João já disse, em que o desemprego jovem atinge números especialmente preocupantes, até mesmo no contexto da União Europeia, tendo em conta a terciarização que houve da economia portuguesa, ainda que exista aqui e acolá ainda certos polos industriais, mas a verdade é que existiu esse processo de desindustrialização, esse aumento da dependência do capitalismo português, em que basicamente virámos um centro de acumulação intermédio entre a periferia e aquilo que são os grandes centros de acumulação. Tendo em conta todas as ofensivas que temos assistido sobre a classe trabalhadora, todo o sofrimento que foi causado e toda a incapacidade de resposta depois da crise de 2008, da crise das dívidas soberanas, depois de tudo isso, tudo aquilo que nós estamos a assistir agora também com a pandemia, em que basicamente estamos de mãos atadas e quem está a tomar o controle de todo este processo e a forma como se vai recuperar, entregando fundos europeus ao capital para que ele gire à sua vontade aquilo que é o futuro da recuperação portuguesa após a pandemia. Tendo em conta tudo isso, tendo em conta tudo aquilo que o João e que o Saúl disseram, a única conclusão que eu posso chegar é que vivemos no Portugal do 25 de novembro. O Portugal onde já não existe espaço para organizações de trabalhadores combativas, onde já não existe espaço para controle operário, onde já não existe espaço para reivindicar uma alternativa a esta situação em que vivemos. Basicamente é a rendição ao capitalismo que está claramente num processo de crise estrutural e, portanto,
aquilo que eu posso dizer para considerações finais é devemos estudar muito todo este período para tentarmos não cometer os mesmos erros, para tentarmos nos levantar, tentar recuperar aquilo que de avanços houve e tentar acumular forças para no momento certo avançarmos e podermos aí sim lutar contra os mesmos que fizeram 25 de novembro. Dicas culturais. Eu não eu não estava muito preparado. Eu não sei. Deixa eu pensar. Olha, eu se calhar pediria aqui aos nossos ouvintes, obviamente que recomendo a leitura do Abril Traído, mas além disso ouçam o FMI do José Mário Branco. Acho que também se adequa. Muito bom, muito obrigado. Obrigado então, Fred e Aleixo, pela participação aqui no nosso episódio. Obrigado, Vilela, obrigado, Céu, por estarem conosco novamente. Aqueles então que nos ouviram, então também fica o agradecimento. Pedimos, como sempre, então, para quem nos ouvir no YouTube da Agosto e todos aqueles que estiverem acompanhando nosso trabalho, nos ajudando através da divulgação, compartilhando aí, seja no Facebook, no Twitter, mesmo no chat do WhatsApp, então indicando então o nosso conteúdo, tá bem? Agradecemos então novamente a todos os participantes e até a próxima, e fiquem sempre conosco através das nossas iniciativas, seja através dos nossos episódios, nossas lives, nosso grupo de estudo. Já deixamos então nossos canais de comunicação, estão sempre à disposição para aqueles que tiverem propostas, ideias, discordâncias, enfim, sempre dispostos a manter a comunicação com a nossa audiência. Muito obrigado a todos e até a próxima.